Não penseis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer a espada. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quando terminou de dar essas instruções, Jesus partiu para ensinar e anunciar a boa nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que todos sejam muito bem-vindos. Estamos na 15ª semana do tempo comum. Vamos ouvir a partilha da palavra de Deus e que essa partilha nos ajude a cada dia mais a enfrentar o nosso dia com a palavra de Deus, orientado pela palavra de Deus, conduzido pela palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sua sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem me recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa do justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo d'água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos seus discípulos, partiu dali, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje é um pouquinho complexo, são duras as palavras, são duras demais as palavras. Ao mesmo tempo que são duras, ela é tão atual, ela é tão de hoje. Jesus começa dizendo assim: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Parece até contraditório. Eu quero explicar aqui o seguinte. Aí você vai lembrar que Jesus falava assim, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. Quando quando aquele Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus reclamou com ele, não, nós somos da paz, né? Então, hoje ele vem falar, eu não vim trazer a paz à terra? Então, a gente fica assim, mas como é que é isso? Como é que Jesus vem dizer que não veio trazer a paz? Nós precisamos aqui entrar dentro de um contexto, tá? Dentro de um contexto. Qual é o contexto? Dentro de uma realidade. Jesus está ensinando os seus discípulos. E ele vai dizer que não tem lugar mais difícil de você vivenciar aquilo que Jesus está orientando a viver, aquilo que Jesus está conduzindo. Não tem lugar mais difícil que não seja na família. Nossa família. Até tem um evangelho que Jesus diz assim, como é difícil falar para a própria casa, né?
quando ele foi rejeitado pela sua própria família, seus parentes, né, os próximos, né? E Jesus foi rejeitado. Mas aqui o ponto mais importante dizer é o seguinte, é que o lugar que Jesus prepara os discípulos e mostra para os discípulos que haverá, de fato, filho vai separar do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sua sogra, vai ter inimizade do homem, serão os próprios familiares, Jesus diz assim, serão os próprios familiares que serão suas maiores dificuldades diante das situações em que nós vivemos. E Jesus está alertando os discípulos para mostrar para eles que o julgamento maior, o julgamento talvez mais ferrenho, virá da família, virá dos próximos. E ele quer orientar, ele quer nos ajudar para que, diante desse golpe, diante dessa pancada, nós fiquemos firmes. Nada pode nos impedir de falar de Deus, nada pode nos impedir de evangelizar, nada pode nos impedir de vivenciar aquilo que Jesus nos ordena, aquilo que Jesus nos orienta. Por isso ele diz, quem ama o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o evangelho de hoje, ele tem um contexto muito familiar, né? Deixa pai, não é a orientação? Deixa pai e mãe e vai constituir a sua família, vai constituir, né? Ele vai dizendo esse deixar, claro que não é abandonar, é cuidar, mas o principal é a missão. O que tem de principal é a missão, porque nossos familiares, eles serão atingidos pela missão que nós estamos realizando. Quando nós somos coerentes com a missão, quando eu digo assim, coerente, eu não posso dizer para um filho, você não pode mentir, e o meu filho me ver mentindo. Então eu não posso ser incoerente. Então eu tenho que ser firme na pregação, na postura da vida, do dia a dia, eu tenho que ter firme para que nada fuja do controle, ou seja, que nada me faça perder o sentido, porque eu posso, na minha contradição de vida, mais afastar do que aproximar. Quantas pessoas que têm, sei lá, parentes sacerdotes, exemplo, tá? Filho sacerdote, primo sacerdote, e o sacerdote, de repente, não dá esse exemplo. Ah, você é uma excelente catequista, ótimo, parabéns para você. Uma excelente catequista, mas em casa você não é a evangelizadora. Você é evangelizadora na igreja. Você é um amor na igreja. Ah, você é um jovem maravilhoso da igreja, animado, um líder, pessoa assim, admirável. Mas em casa você não é nada disso, entendeu? Então, eu tenho que ter cuidado para não desfazer aquilo que eu prego com a minha vida. Por isso é importante não se assustar com as pancadas que possam vir das famílias ou dos nossos parentes, mas não contradizer, não ser o contraditório. Ou seja, nós precisamos não dar motivos reais para que eles digam assim, tá vendo? Olha aí um falso cristão. Não dê motivo, não dê motivo. Foi criticado com a sua religião, porque um é dessa religião, outro é da outra, e assim vai. Se você foi criticado porque você é de Jesus, porque você está
vivendo a fé católica cristã firme, não vos preocupeis. Não vos preocupeis, continue caminhando. Não faça disso uma batalha, porque não é para ser. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Então o Evangelho hoje está nos orientando, e Jesus diz isso mesmo, para que nós não nos percamos de jeito nenhum da caminhada da nossa fé por conta da divisão na nossa casa. Sejamos instrumento de coerência para que nós não percamos. E depois ele chega no final desse evangelho e diz: quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Ou seja, no final de tudo, a recompensa é sempre nosso Senhor. Sempre será nosso Senhor. E aí ele vai dizendo, orientando: quem der um copo de água para esses, pelo fato de serem meus discípulos, em verdade não ficará sem recompensa. Então é muito bonito a gente ver quantas pessoas, enquanto padre eu digo, quantas pessoas surgiram na minha vida e que me ajudaram imensamente, financeiramente, moralmente, espiritualmente. Quantas pessoas que me adotaram como filhos, quantas pessoas, inúmeras pessoas. Claro que tiveram contrários também, claro, faz parte da vida. Mas Jesus está dizendo o seguinte: essas pessoas que te trataram como filho, te trataram com muito amor, por conta da missão que você exerce, elas não ficarão sem recompensa. É muito bonito isso, né? É muito bonito isso. Jesus garante a graça para você e para aqueles que cuidaram de você no tempo que você estava cansado, angustiado, preocupado, enfim, fizeram uma sombra saborosa, gostosa para você descansar, né? Não ficarão sem recompensa. Então a palavra de Deus hoje quer nos garantir essa alegria e dizer que a missão, nosso Senhor, é mais importante. A espada, vim trazer espada. Espada corta, né? Corta, separa. É preciso, se algo da família está tirando do centro que é Cristo, então precisamos cortar para que Cristo seja o principal da nossa vida. Vivamos a missão com alegria, vivamos a missão apaixonado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.